Chegamos assim ao nosso terceiro e último vídeo a respeito do debate Simonsen-Gudin, dessa discussão sobre o planejamento da economia brasileira. O Roberto Simonsen apresentou os argumentos dele, o Gudin foi lá, bateu, vocês viram. Agora o Simonsen vai responder, né? Porque senão não tem graça, bate e volta. Então vamos encerrar com a resposta do Simonsen e finalmente o encerramento com o Gudin. Vimos aí terminar esse nosso apanhado. Então vamos lá. Planejamento da economia brasileira, Roberto Simonsen. Diz o Roberto Simonsen. O planejamento adotado nos países em guerra... Opa, passei demais. O planejamento adotado nos países em guerra tem que ser substituído por outro que permita um razoável reajustamento às solicitações da paz. Se não forem tomadas a tempo as necessárias providências, verificar-se-ão, dentre em poucos, inevitáveis crises de proporção assustadoras. Então, o Simonsen reafirma a necessidade do planejamento e bota aí que, do contrário, teremos crises de proporções assustadoras. Estamos em 45, a memória da Grande Depressão ainda é fresca, da guerra, então, quando falam de proporções assustadoras, é assustadora mesmo. Havia muita gente boa que acreditava que na sequência da guerra teríamos crises grandes, não só no Brasil, como no mundo. Na verdade, foi um período de grande... Claro que teve crises, sempre tem, mas foi um período, visto em retrospectiva, de grande progresso. Continua o Roberto Simonsen. Na Rússia, desenvolveu-se como em nenhuma outra região a técnica do planejamento econômico com caráter nacional. Foi a adoção anterior dessa técnica que facilitou a extraordinária resistência que a nação soviética pôde oferecer às invasões de Hitler. É de se acentuar que o sistema de governo, a coletivização da propriedade e o planejamento econômico do país são três coisas diferentes, historicamente entrelaçadas, diz o Roberto Simonsen, mas que não têm lógica ou praticamente dependência uma das outras. Então aqui ele quer separar. Enquanto o Gudin, num espírito muito presente em autores como Mises, o Hayek, entre outros, ele juntava o planejamento, em especial, com o desrespeito à propriedade privada e ao regime, né, e à própria ditadura, o Estado totalitário. O Roberto Simonsen quer separar, ele quer dizer, não, são coisas diferentes. Uma coisa é o sistema de governo, a ditadura, outra coisa é a coletivização da propriedade e outra coisa é o planejamento econômico. São três coisas diferentes que estão entrelaçadas, mas que não são dependentes nem em termos lógicos, nem em termos práticos, segundo Roberto Simonsen. A Rússia soviética fará, com maiores facilidades que outras nações, a transição da economia de guerra para a de paz, dizia o Simonsen, não porque tem um governo ditatorial, ou porque todas as suas indústrias são propriedade do Estado, mas em virtude da sua maior experiência no planejamento econômico. Então você vê aqui a reafirmação da confiança. E essa ideia de que a Rússia, né, a União Soviética, ia sobrepujar as economias ocidentais no pós-guerra era muito presente em muitos autores, inclusive em grandes economistas. Você tinha essa ideia sólida. De novo, para trazer nossas épocas, é um pouco a ideia de que a China vai superar as economias ocidentais. Mas não estou dizendo que vai acontecer ou não. Não estou dizendo isso. Eu, particularmente, tenho dúvidas. Eu acho que a China, para fazer isso, teria que passar por grandes reformas institucionais. Mas tudo bem, é a minha leitura. Há quem discorde. Mas também não estou dizendo que a China é uma réplica do que foi tentado na União Soviética. Não é. Não é. É diferente, tem uma lógica diferente ali dentro, o dirigismo é diferente, ao contrário da União Soviética, que tentou suprimir a propriedade privada, ou da própria China no começo da Revolução. Eles perceberam que isso não vai muito longe, então tem diferenças importantes, mas eu estou querendo botar o sentimento da época. Assim como a gente hoje olha a China e diz a China vai suplantar as economias ocidentais, tinha essa sensação de que a União Soviética faria isso, não pela ditadura e não pelo fato das indústrias serem propriedade do Estado, mas por essa planificação. Assim como a gente pode dizer, a China vai alguns podem dizer, a China vai ultrapassar o Ocidente não por ser uma ditadura e não... Bom, no caso da indústria de propriedade do Estado, não é bem assim na China. Elas têm uma interferência grande, mas é propriedade privada. Mas que seria exatamente esse planejamento no sentido desse direcionamento da atividade econômica pelo Estado, que seria o ponto forte. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo a comparação. Não estou dizendo que são regimes equivalentes, pelo amor de Deus, longe disso.
embora tenha o nome, né? Quer dizer, o Partido Comunista Chinês, e tinha o Partido Comunista lá, mas mesmo que você queira, e eu não vou entrar nessa discussão, mesmo que você queira dizer que é comunismo, pode ser, mas é um comunismo diferente do que era o lá dos anos 50, assim como o capitalismo, assim como as economias de mercado, elas são diferentes. Hoje o que se entende por economia de mercado é diferente do que se entendia lá, pelo menos por uma grande massa de pessoas. Bom, essa superioridade da União Soviética concorre para perturbar seriamente a opinião mundial, porque o grande público não poderá distinguir claramente entre a sua forma de governo e a sua técnica de planejamento. Daí decorrendo, para as massas, a impressão de que só o comunismo será capaz de salvar o mundo de um colapso econômico. O planejamento econômico russo, no entanto, se firmou, em grande parte, nos ensinamentos, na técnica e nos aparelhamentos dos países capitalistas. Então, você vê que ele está batendo bem nessa tecla, porque esse é um ponto que sempre pega forte, né? Quer dizer, quando os liberais batem nisso, eu sempre digo, não, mas não é isso, é que nem hoje. Quando você diz o Brasil tem que se inspirar na China, você está dizendo o quê? Você está dizendo que o Brasil tem que ter uma presença proativa do Estado, no direcionamento do investimento dos setores, ou você está sugerindo a ditadura? É uma discussão, é delicada aqui o ponto. O que o Gudan diz é que um leva o outro, bem dentro de uma lógica liberal que está representada em Hayek e Mises, como eu já falei outras vezes. O que o Simonsen está dizendo é que não, são coisas distintas. Importante separar, é uma visão bem diferente. O planejamento representa uma coordenação de esforços para um determinado fim. Se a renda nacional é baixíssima, se os níveis de vida em grandes zonas são miseráveis, se possuímos recursos naturais de monta e extensos espaços de terra não aproveitados, se a técnica e ciências modernas oferecem os instrumentos essenciais para, dentro de um planejamento racional, corrigir esse estado de atraso, por que não adotá-lo? É um erro supor que o conceito de planejamento se prenda obrigatoriamente a escolas políticas ou econômicas antidemocráticas. Então você vê que ele está jogando peso nessa discussão, exatamente porque foi um ponto da crítica que o Gudan fez. Né? Então ele está tentando dizer, eu não estou defendendo uma ditadura, eu estou defendendo outra coisa. De novo, visões diferentes. O Estado liberal vem planejando de há muito e progressivamente. Se a expressão é nova, a realidade é velha. O planejamento apresenta-se hoje como técnica de maior vulto, porque os problemas se tornaram muito complexos e enormes têm sido os progressos verificados nas ciências econômicas, sociais e na tecnologia em geral. O New Deal visou principalmente combater a depressão de 29, coordenando as produções industrial e agrícola, eliminando a competição excessiva que prejudicava os próprios produtores, e aqui a ideia, de novo, de combater competição é um contraponto, porque a ideia liberal é muito contrária, de fortalecer a competição. Então, realmente esse contraponto é muito forte e sobrevive de alguma maneira até hoje. Promovendo a construção de obras públicas, agindo sobre a moeda, o crédito e a balança do comércio, facilitando, enfim, um retorno à prosperidade, pelo combate ao desemprego, pelo aumento e melhor repartição da renda nacional e consequente elevação do nível das classes menos favorecidas. Então, faz o ponto dele o Roberto Simonsen. No campo monetário, além de outras medidas, desvalorizou o dólar. É uma discussão presente. Agora, nem tanto, o real desvalorizou muito nos últimos anos, mas se você pegar, por exemplo, na época do governo Lula, onde o real estava bem mais valorizado do que hoje, era muito comum você ver economistas de tradição desenvolvimentista, por exemplo, o Bresser Pereira, criticando essa valorização. Você tem que desvalorizar o real. Para quê? Para ajudar a indústria local. Nós vamos falar de câmbio mais na frente. Essa desvalorização, não obstante as alegações do relator, influiu para aumentar o meio circulante, estimular a exportação. Nós vamos falar com mais calma, mas para não deixar passar batido. Ora, supõe que $1 vale R$1. Supõe que você produz aqui um aparelho, sei lá, uma camisa, porque eu gosto da minha camisa aqui. É um aparelho para ficar mais, sei lá, o que você quiser, por R$1.000. Você vai vender no exterior, você vai vender por $1.000, né? Porque R$1.000 aqui é 1 para 1, $1.000. Supõe que tem uma grande desvalorização do real, e agora para comprar um dólar vale R$2. Você precisa agora de R$2. De tal forma que esses R$1.000 agora valem $500. E você venderia no exterior, então, por $500. Na outra ponta, a importação ficaria mais caro. Aquilo de $1.000 que você importava por R$1.000, agora você vai precisar de R$2.000 para pagar. Então, a ideia é que ao desvalorizar o câmbio, você estimula a exportação e prejudica a importação.
E isso é bom? Bom, aqui de novo a discussão. O Roberto Simons está mostrando como se nós vimos que o Eugênio Goudin disse que isso é lógica mercantilista. E aí a discussão segue ad infinitum, né? Quer dizer, quase, você fica discutindo. Mas vamos lá. Para aumentar o meio circulante, estimular as exportações, proteger o mercado interno, elevar o preço de importantes produtos e diminuir o desemprego, em uma conjuntura realmente difícil. Apesar de ser relativamente pequeno àquela época, o comércio exterior dos Estados Unidos em relação às suas atividades comerciais, é preciso compreender que, no regime da produção em larga escala, uma pequena percentagem de seu total pode ser decisiva influência sobre o seu custo e, em consequência, sobre o mercado interno e o desemprego. Então, aqui, esse trecho é legal porque traz a questão do câmbio, que é uma questão que talvez volte a ser discutida, não sei, no futuro próximo, sei lá. É possível que, num planejamento total, sofra restrições sobre certos aspectos da liberdade individual. Aqui, Simons de novo chegando na questão. Mas no Estado moderno, mesmo sem esse sistema, existem numerosas restrições à liberdade. Nunca... Você tem várias restrições à tua liberdade individual, e hoje talvez mais do que na época que o Roberto Simons estava falando. Nunca, porém, dentro desse planejamento, nos regimes democráticos, poder-se-á admitir o cerceamento das liberdades essenciais. Então a ideia é o seguinte, tudo bem, o Roberto Simons está dizendo, tá bom, você pode ter alguma restrição à liberdade individual, em particular a tua liberdade de empreender, já que é o Estado que está direcionando. Mas diz o Roberto Simonsen, diz o Roberto Simonsen que já há perda de liberdade por outras razões e que as liberdades essenciais seriam preservadas. Que liberdades são essas? Bom, alguém pode dizer que a liberdade de empreender é essencial. E aí a coisa vai longe. As críticas que se faz sobre o protecionismo aduaneiro do Brasil são inteiramente injustas, né? O Goudin criticou, ele está respondendo. As pautas aduaneiras hoje fixadas em papel moeda vêm sendo progressivamente diminuídas desde 1934, pela desvalorização interna de nossa moeda e pelo abaixamento da cota percentual nos valores da tarifa em relação ao valor das mercadorias importadas. Argumento que até hoje aparece. Mas reduziu. Tudo bem, mas é possível reduzir e continuar alta. Depende de quão alta estava antes. A política imperialista das grandes nações coloniais e a mão de obra a preços vis dos trabalhadores asiáticos são os maiores responsáveis pela nossa fraca contribuição ao mercado mundial dos produtos tropicais. Então, dois fenômenos que também se discutem. De um lado, a história do imperialismo, os grandes países trazendo constrangimentos à nossa indústria, e do outro lado, o salário muito baixo da Ásia, que de fato acabou prevalecendo como o recebedor de indústria. Então, apesar de ter tido um forte movimento de industrialização no Brasil e na América Latina nos anos seguintes a esse debate, depois esse movimento reverteu, e o Brasil, é claro, nós vimos na unidade passada como reverte no Brasil, reverte em outros países da América Latina, e na Ásia acaba recebendo grande parte dessa indústria. O Simonsen já estava apontando essa questão. E aí, para encerrar, volta o Eugênio Goudin. Basta ver que as questões econômicas ainda são, entre nós, debatidas e decididas pelas chamadas classes produtoras. Está aqui o Goudin implicando com isso. Como se o simples exercício da atividade econômica tivesse a virtude de infiltrar nos que a praticam o conhecimento de ordem científica e técnica indispensáveis à compreensão dos fenômenos econômicos. Aqui é uma discussão importante. É uma discussão que, de certa forma, nós estamos vivendo hoje em outra área, que é na área da medicina, que é a discussão entre o médico que está exercendo a profissão e que diz uma coisa, e às vezes o pesquisador está dizendo outra. E vocês estão vendo, e óbvio que eu não vou trazer essa discussão para cá, porque eu não sou maluco, entendeu? E nem posso participar dessa discussão, falta-me competência para tal. Agora, dá para ver claramente esse embate. Dá para ver. E aqui o Goudin está chamando esse embate. Porque o cara que pratica, ele costuma dizer, não, eu conheço mais, porque eu estou vivendo. Mas o pesquisador tem outra leitura e tem conceitos que a prática não infiltra, digamos assim. Então, como se o simples exercício de atividade econômica tivesse a virtude de infiltrar nos que a praticam os conhecimentos de ordem científica e técnica indispensáveis à compreensão do fenômeno econômico. Isso aí é muito interessante, essa abordagem. Aqui é o acadêmico e o empresário. Aqui é o Goudin com uma pegada acadêmica e empresário. O empresário diz para o acadêmico, mas você não entende das coisas porque você fica só na academia. O acadêmico diz, exato, fica estudando a coisa, por isso que eu tenho uma compreensão que você não tem, porque você está executando. Na execução, talvez você não tenha a compreensão de todo de quem está observando. Pode ser o contrário. Quem está observando ele não tenha a sensação
do concreto e da prática, e aí ele fica distante. E aí esse debate vai longe, ele aparece em vários momentos da história entre pensadores, especialmente quando dá essa discussão. Por mim, confesso que em 20 anos de atividade produtora, e aqui a gente vê, ele teve papel de diretor de grandes empresas e tal, nada aprendi que me suprisse os conhecimentos indispensáveis de economia pura ou aplicada, e aqui ele está cutucando. Os congressos promovidos pelas classes produtoras são, além do mais, dominados pelas entidades de classe, especialmente pelas federações das indústrias, que, enfeixando as posições-chave do conclave e recorrendo a táticas dos parlamentos políticos, fazem vigar conclusões e princípios ao sabor de suas preferências. Então ele está dizendo, olha, os industriais fazem os congressos, o Clube da Indústria, a Federação das Indústrias, ou bote o nome que você quiser, está dizendo isso. Está dizendo, mas é claro, porque há uma questão política aí dentro. A técnica da política, de você conduzir as plenárias, as assembleias, para chegar naquele resultado. De novo, uma bela cutucada, uma questão que vai até hoje. Eu não faço, diz Eugênio Goudin, e nem nunca fiz guerra à indústria nacional. Num país montanhoso, com terras pobres de humus e ricas de erosão, seria um contrassenso não nos procurarmos industrializar. Então, de novo, assim como Roberto Simons no começo deixa claro que não faz guerra à agricultura, o Goudin agora registra que não faz guerra à indústria. O problema não é esse. É o que eu digo em meu relatório, desenvolvendo em seguida largamente a política a seguir para atrair capacidade técnica e capital indispensáveis à industrialização, tratando finalmente da produtividade. Então, o que se entende é que, quando você diz que a indústria não pode ser muito protegida ou objeto de muita política pública, você não está dizendo que não é para ter indústria, você está dizendo que esse não é o caminho. O caminho é outro. Continua Eugênio Goudin. O que o Dr. Simons não quer é concorrência. E aqui ele vai na ferida, né? O Simons claramente critica a ideia de concorrência o tempo todo, que eu insisto, tem pessoas que acham que é por aí sim, mas muito marcante no discurso. O que ele quer é que o Estado, por empréstimo obtido de governo a governo, proporcione aos industriais existentes a aquisição de novos aparelhamentos e não permita a entrada de novos concorrentes. Essa é uma crítica típica que se faz a esse tipo de intervenção. Então, suponho que tem uma empresa, está instalada, e você tem acesso ao banco do governo que te financia com juros menores, subsidiados. Eu quero entrar no mercado, eu não tenho acesso a isso, eu não tenho a minha empresa, eu não tenho a estrutura, talvez, para chegar lá. Então, eu vou ter que pegar dinheiro no mercado privado. E é muito mais caro. Como é que a gente está competindo? Que concorrência é essa? Estritamente falando, esse tipo de política está barrando a entrada de um concorrente. E um concorrente que pode modernizar a indústria, ele pode vir com uma tecnologia nova. Então, esse é um ponto importante, sim, no debate. De novo, as visões são diferentes e as abordagens diferentes, mas é um ponto importante, é esse. Então você diz, não, mas eu preciso subsidiar a indústria, porque ela precisa ser construída. Mas quando você faz isso, você acaba atrapalhando a chegada de uma empresa que não está no sistema. E se essa política é combinada entre as entidades de classe, as federações de indústria, por exemplo, e o governo, aí o negócio pode ficar complicado mesmo. Então ele vai citar Mises de novo. O plano daria aos atuais proprietários e dirigentes das indústrias uma posição privilegiada contra possíveis novos e eficientes concorrentes. Então, essa é a questão. A pergunta é, o plano deixaria a Microsoft concorrer com a IBM? Ou você dizia que não? Olha, você não pode fazer isso porque você vai destruir. E aí talvez você tivesse impedido todo o progresso que a Microsoft fez. Essa é a questão. Essa é a questão que encerra essa discussão. Deixo a reflexão para vocês. Uns vão dizer que sim, que você tem que ter um plano e que esse efeito, digamos assim, um efeito colateral, que o governo achou outro jeito de resolver, e outros vão dizer que não. Esse tipo de planificação ele tem um custo muito alto e não é uma boa ideia. É uma discussão que, como eu digo, preserva. Por que eu estou botando isso? Porque agora, a partir terminando esse vídeo, nos próximos, eu vou começar a entrar mais nas questões das ideias que levaram à intervenção e, finalmente, nós vamos ver o que aconteceu na prática, né, nesses governos dessa época que nós vamos discutir, incluindo aí o que eu considero o período de ouro do nosso nacional desenvolvimentismo. A necessidade, vamos lá agora pegar os pontos principais, e esses pontos que até hoje animam debates entre liberais, eu estou botando entre aspas, né, e desenvolvimentistas. A necessidade de planejar o crescimento do país versus a ordem espontânea do mercado. Então, de um lado, olha, a ordem espontânea não funciona, a ordem espontânea não vai levar a lugar nenhum. A ordem espontânea é essa onde as pessoas fazem o que acham que tem que fazer e vai se formando essa ordenação espontaneamente. O planejamento, ele diz o contrário, ele diz que não é bem assim.
É um pouco, isso é muito interessante, tem um episódio que é o Gunnar Myrdal e o Friedrich Hayek. O Hayek e o Myrdal, já falei do Hayek, falando do Myrdal agora, eles ganharam o prêmio Nobel juntos. Eles ganharam o prêmio Nobel juntos, foi no mesmo ano, daqui para os dois. E eles divergem aqui. Hayek é o grande defensor da ordem espontânea e o Myrdal já defendia mais o planejamento. E o recado que se passou é esse, que eu espero que fique na cabeça de vocês. Não pense que aqui você vai dar checkmate. Porque se dois caras geniais que ganharam o prêmio Nobel, o comitê fez questão de mostrar que os dois estão ganhando juntos porque é um debate que vai longe, você pode até ser você que vai resolver, mas talvez não agora. Você vai precisar de mais alguns anos de reflexão e pensar, e errar, e aprender, e descobrir, para talvez chegar a essa conclusão. Talvez essa conclusão não vá chegar nunca. O Estado incentivando a industrialização versus a construção de um ambiente econômico propício à indústria e outras atividades econômicas. Então, de um lado, o Estado proativo para o desenvolvimento, para a industrialização. Do outro lado, não. A ideia de que tem que ser criado... Hoje a gente fala ambiente de negócios. O termo da moda é ambiente de negócios. Tem que ser criado um ambiente de negócios que seja favorável à produção industrial também, mas não necessariamente só industrial. A produção do que tiver que ser. Cabe aos indivíduos, às pessoas, e não ao Estado dizer o que vai ser produzido na visão liberal. Na visão desenvolvimentista, não. O Estado tem um papel importante, não necessariamente precisa ser, insisto, como o regime lá da União Soviética, de uma ditadura, mas a ideia é que ele influencia, sim, usando vários instrumentos. O planejamento pode ser uma ameaça à liberdade, de novo, aqui a gente sai até do terreno mais econômico, entra no terreno mais amplo, mas é uma crítica que liberais sempre colocam à ideia de interferência do governo no âmbito econômico. Essa interferência que eu quero falar não necessariamente é uma rede de proteção social, que é uma interferência, mas é de outra natureza. Aqui eu estou falando de uma interferência que não estou falando de uma rede de proteção social, estou falando dessa que da produção, direcionar a produção. Grupos de interesse e capitalismo de Estado versus os entreguistas inimigos da indústria nacional. Né? Esse também vai até hoje. Você botar no Twitter um negócio desse, rende, tá, beleza. De um lado, os mais liberais acusam os defensores da intervenção de proteger grupos de interesse e querer um capitalismo de Estado, um capitalismo onde o Estado tem um papel preponderante na produção. De outro lado, os desenvolvimentistas, o pessoal da indústria nacional acusa os liberais de serem entreguistas, no sentido de que estão entregando a indústria para o exterior, a atividade econômica. Você gosta mais dos Estados Unidos que do Brasil, esse tipo de crítica, né? E considera inimigos da indústria nacional. Você não quer a indústria nacional. Claro que aqui tem uma discussão, uma forçada, mas ainda acontece. Se você quiser fazer o teste, faça. Vá lá, faça amizade com o economista no Twitter e jogue uma afirmação do tipo. Você vai ver que a chance de dar problema é muito grande. Protecionismo e indústria nascente é um debate também muito forte, essa ideia de que, olha, você quer proteger? Eu sou contra, mas vai lá, então protege por um tempo. Como o Gudin colocou. Não, esse tempo é dinâmico, e aí vem a discussão, tá, outro ponto que está presente até hoje, o câmbio como instrumento de proteção, aquela ideia que apareceu aí na parte final do Roberto Simonsen. Bom, e aqui eu termino esse vídeo. No próximo vídeo, eu já dei o spoiler aqui, nós vamos falar da CEPAL. E o que é a CEPAL aqui nessa história? Bom, vocês viram a lógica da coisa pelo ponto de vista do industrial. A CEPAL, ela tem acadêmicos, ela tem pesquisadores, e ela vai começar a articular um pensamento e uma estratégia de como o Estado deve agir proativamente para a industrialização. Então esse é o tema do próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês. Com esses 3 vídeos eu encerro essa parte do debate Simonsen-Gudin. E assistam com carinho. Vocês vão ver que a discussão é bacana, não é datada. O Éder vem trazer coisa dos anos 40 para a gente. Tem coisa lá que é importante, que a gente entende as origens de discussões que estão aqui hoje. Né? Então, assistam com carinho esses 3 vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês.